Oi, tudo bem com você? Como vai você, a sua família? Como vai a sua casa? Mas muito mais que isso, como está o seu coração? Sua mente, seus pensamentos, por onde eles andam? O que anda fazendo aí na sua mente? O que se passa? Pensamentos negativos, pensamentos de angústia, de sentimentos ruins a respeito da vida e a respeito de si mesma, de si mesmo? Será que você pode dar hoje uma chance a você mesma para ser feliz? Será que você pode se dar a oportunidade de pensar algo melhor a respeito de si mesmo e a respeito da vida? Às vezes nós estamos com o olhar tão embaçado, porque sim, fomos feridos, magoados, fomos de alguma maneira tocados de maneira inapropriada naquilo que nos era mais sensível, mais delicado. Alguém desrespeitou, alguém extrapolou os limites e invadiu o teu coração. E você se fechou como uma ostra, sabe? E se fechou em si mesma e tem mantido uma dor, uma mágoa ou qualquer sentimento de abandono, de rejeição, de alguma palavra maldita que foi dita a você em momento inoportuno, indevido. E você tem alimentado isso e tem adoecido. E o teu corpo tem respondido a essa dor. Fisicamente você tem se sentido doente mesmo. Que relação há entre os seus pensamentos e o seu corpo? O que acontece na sua mente repercute no seu corpo? Será que câncer, depressão, diabetes, gripe, tosse, sei lá o que, alergias, será que tem a ver com aquilo que acontece nos seus pensamentos? Os seus sentimentos são combustível para estas doenças físicas? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, aqui no Consultório de Família. E você sabe que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Como que você faz isso? Deixando o seu recado na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Ali nós já deixamos um post, já tem a oportunidade de você responder, interagir. Inclusive, já vou começar o programa trazendo perguntas que você aí de casa deixou pra gente, mas quem vai responder as suas perguntas são dois convidados muito especiais. E o primeiro deles, Dr. César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra e nosso parceiro de consultório de família. Bem-vindo. Obrigado, Darleide. Que bom estar de novo aqui com você, e com Rosana, enfim, com o público de casa. Fico muito contente quando posso participar aqui e compartilhar com vocês algumas ideias. E o povo gosta da sua participação. Que bom, né? E ela, que faz um tempo grande que não sentava aqui comigo no nosso sofá, doutora Rosana Alves, que bom que você veio ao Brasil matar as saudades. Realmente, vir aqui ao Brasil é sempre muito bom, mas um ponto alto dessa visita é vir ao consultório de família. Que bonitinha. Posso contar? Pode. Não sei se dá para você perceber aí de casa, ela tá com uma roupa mais escurinha, mas mais escurinha é brincadeira, né? Tá de preto. Tá com 5 meses de grávida, isso? 5 meses já de uma princesa, uma menina. Então, janeiro já temos um bebezinho na nossa casa. E eu acho que me fez bem essa gravidez em todas as coisas, inclusive ganhar uns quilos que eu tanto almejava. Então, tá linda, tá linda. Vai ser janeiro, então, Janeiro. De repente vai ser junto com o Luquinha, hein? Meu netinho, filho da Thaís, que nasceu em janeiro. Ia torcer muito que lindo. pra ser bem na data. 16 de janeiro. Quem sabe? Vamos ver. E o André, o pai, que está ali sentadinho, um sorrisão enorme, feliz da vida, coisa boa demais ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Quando anunciei que vocês estariam aqui no programa, e muita gente falou da mesma palavra, saudades, queriam matar saudades. Muito obrigada por estar aqui. Doutor César também, e você aí de casa, nossos convidados sempre contamos com você. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Uma moça pergunta, enquanto eles respondem, vou até identificar o teu nome, foi uma das primeiras perguntas que chegou hoje quando anunciei o tema do programa. Ela pergunta se nervosismo, deixa eu ver mais o que colocar aqui meus segundos olhos. Amo o seu programa. Gostaria de saber se uma depressão ou um nervosismo pode ser o fator de desenvolvimento de um câncer. Aí a pergunta é, diante do tema de hoje, doenças psicossomáticas ou mente doente, corpo doente, ela traz duas questões, a depressão e o câncer. Seria o câncer uma doença possível de ser relacionada à psicossomatização? Boa pergunta, mas antes, doutor César, dá o conceito, Rosana também, caso queira, conceitua o que é uma doença psicossomática. Quer começar? Então, doença psicossomática, olha a palavra psicossomática. Psico significa mente.
E soma, a palavra em grego significa corpo. Então, psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação entre a mente e o corpo, focando no estudo e na pesquisa das doenças que afetam o corpo, a parte física, mas que tem origem com influências mentais. Ou seja, então, claro, nem tudo é psicológico, temos que pesquisar sempre a parte física, a parte clínica, mas psicossomática é isso. É um ramo da medicina que estuda essa relação entre a mente e o corpo para entender quais as influências mentais que estão exercendo uma influência nesse corpo, fazendo com que esse corpo adoeça, seja por uma origem, vamos dizer assim, direta de um estresse mental, ou seja, por uma colaboração, quer dizer, um dos fatores para uma doença física pode ser também o fator emocional. E também é interessante complementar dizendo que você também pode ter uma doença física que vai influenciar a parte mental. Então, algumas pessoas estão com uma doença que ela teve origem mesmo no seu corpo, né? E é muito complicado a gente falar em psicossomática muitas vezes, porque é como se o corpo fosse separado da mente. Mas ainda existe muito essa ideia, né? Do que eu penso, o meu corpo sente, mas nós somos um ser completo. Mas muitas vezes você tem uma doença física, por exemplo, alguém que está com câncer descobriu, e isso originar, por exemplo, uma depressão. Então, você também tem uma doença física influenciando o seu humor, os seus pensamentos, e muito dos seus pensamentos influenciando para que você tenha, então, uma doença também física. É uma via de mão dupla, né, Rosana? Sim. Quer dizer, um paciente pode desenvolver uma depressão por conta de uma doença terminal. A pessoa tem basicamente o diagnóstico primário dessa pessoa, o diagnóstico médico, é uma doença clínica, né? É uma doença física. Pode ser cirúrgica, enfim. Mas o componente emocional vai entrar no sentido que ela vai ter uma repercussão na vida emocional. Claro, o paciente com câncer, em geral, vai ficar ou ansiedade alta ou com uma depressão que pode virar uma tristeza que pode virar uma depressão, né? Então, realmente, tem essa mão dupla. Na verdade, tudo é psicossomático no nosso corpo, não é? Apesar de que a filosofia, o pensamento grego separa corpo para lá e mente para cá, mas você sabe que o pai da medicina, que é o Hipócrates, um médico grego, ele falou assim: mais importante do que saber que doença tem esta pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Ou seja, o todo é mais importante do que a parte, né? Quando essa moça pergunta a respeito do nervosismo e o câncer, câncer pode ser uma doença que ela se apresenta no corpo e ela está ligada aos pensamentos, aos sentimentos, essa coisa negativa, ainda caminhando nessa direção mais comum do que se entende sobre doença psicossomática? Olha, né, a Rosana vai falar também, veja bem, câncer é uma doença multifatorial. Câncer é uma doença que tem algumas etiologias, quer dizer, a etiologia do câncer, claro, de alguns tipos de câncer pode ser até mais ou menos bem definida. Por exemplo, a maior parte das pessoas que têm câncer de intestino, que geralmente aparece após 50 anos de idade, são pessoas que têm um alto consumo de carne, né? Você vê que países que têm menos incidência de câncer de intestino, uma deles é a Índia, onde a vaca é sagrada, é proibido comer, entende? Então é interessante isso, né? Agora, claro, não é só a questão da dieta ou de algum fator físico ou ambiental que pode produzir o câncer naquela pessoa, porque às vezes a mesma pessoa que está no mesmo ambiente, a gente vai falar sobre o ambiente daqui a pouco, né, Rosana, pode ser mais vulnerável para um tipo de câncer do que outras pessoas. Então, aí pode ser que o fator psicológico ou a vulnerabilidade psicológica deste indivíduo, ou então a maneira como essa pessoa lida com os conflitos pode, vamos dizer assim, enfraquecer a imunidade dessa pessoa, e aí um fator realmente ambiental, orgânico ou físico pode juntar-se a esta maneira mais frágil dessa pessoa lidar com a situação emocional, e aí entra como fator emocional também um fator que vai desenvolver a doença tipo câncer. Entendi. E foi muito importante o Dr. César falar dessa questão multifatorial para não tornarmos as doenças algo muito simplista. Então, assim, está com câncer porque não é uma pessoa com esperança, que olha para a vida de forma positiva, ou porque não perdoou. Isso seria até mesmo cruel com aqueles que desenvolvem as doenças. As doenças, elas são complexas na maior parte das vezes. Então, existem as questões multifatoriais, o ambiente
ambiente, a predisposição genética, mas existem alguns tipos de câncer que parece que fica um pouco mais evidente esta relação das emoções com o desenvolvimento. Por exemplo, existem alguns estudos mostrando que o câncer de colo do útero, ele está muito relacionado com o humor da pessoa, seja tanto na prevenção deste câncer quanto no tratamento. É indicado que aquelas mulheres que desenvolvem depressão por conta do câncer de colo do útero, elas têm muito mais dificuldade em recuperar, em terem um tratamento eficaz do que aquelas que não têm esse quadro depressivo envolvido. E não só a depressão desencadeada por conta do câncer. Então, deixa eu entender. Uma situação anterior. Deixa eu entender. Ela tem o câncer de útero, ele se dá... Ele é possível de ser muito mais ligado, estar mais interligado a alguém que tem uma dificuldade com um transtorno de humor? Sim, existem estudos que indicam isso. Aí, só deixando mais claro mais uma vez, quando encontrarmos uma mulher com câncer de colo do útero, não podemos dizer assim, é depressiva. Entendi. Não, mas existem estudos indicando que esta relação do câncer do colo do útero com o humor é uma relação que fica mais evidente do que em outros cânceres. O câncer de mama também, né? Porque quando nós dizemos de alguns cânceres, ou mesmo de como o corpo reage a algumas doenças, nós estamos falando de uma cascata hormonal envolvida. E quando nós estamos falando de hormônio, não podemos esquecer que o cérebro está envolvido nessa cascata hormonal. Porque tem uma estrutura cerebral, que eu gosto muito de falar sobre ela, que é o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que está envolvida com o nosso sistema neurovegetativo. Ou seja, é essa estrutura que está... ela ajuda a regular o nosso sono, vigília, fome, saciedade. Para nós mantermos vivos, o hipotálamo precisa estar funcionando muito bem. O hipotálamo também está envolvido com os nossos hormônios, porque ele tem uma ligação direta com as adrenais e com as gônadas. Gônadas, os nossos hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona. Só que o hipotálamo também está estritamente relacionado com transtornos do humor, depressão, ansiedade. Muitas vezes você tem uma alteração de hipotálamo desencadeando, então, estes transtornos do humor. Isso a gente vê muito evidente no laboratório. Então, pensa bem. Alguém que está com uma alteração de hipotálamo, ela pode apresentar tanto uma depressão quanto um distúrbio hormonal. Então, não tem como nós separarmos. Essa separação, e hoje nós precisamos falar de doença psicossomática para tentar juntar cérebro e corpo, é um pensamento lá da Idade Média, onde se separava mesmo, né? Platão vem com a ideia de que corpo é separado de alma. Aristóteles já não concordava muito com ele, por isso que eles dão até uma divergida. Mas aí a igreja, pensando numa igreja que é estruturada na época, fala assim, olha, pescoço para baixo quem cuida é médico, a cabeça quem cuida é a igreja, é um líder espiritual. Então assim, se separava, mas a gente não tem como separar. O que nós somos hormonalmente falando, o que nós somos emocionalmente falando, estamos falando de um corpo todo. Então eu posso sim ter um problema mais periférico e isso alterar o meu sistema cerebral, o meu cérebro, funcionamento, e vice-versa. Então existe sim essa relação. E Sim, termina o seu pensamento. Mas era bem essa ideia de que pode existir sim uma relação com o desencadear de uma doença ou mesmo a dificuldade no tratamento delas ou na facilidade do tratamento com a forma que a pessoa encara os seus pensamentos. Então você defende, o que precisa ser defendido e entendido é que não dá para dissociar, que não dá para fechar um diagnóstico dizendo que é apenas mental, porque se está doendo no físico, eu preciso considerar. Sim. Mas é uma coisa ligada a outra o tempo inteiro. Essa é a questão. Todo, com certeza. Doutor César. Está ligado o tempo inteiro. E como a Rosana falou, essa cascata hormonal, cascata é um termo que se usa, né? Quer dizer, um hormônio de uma glândula vai para outra, libera um hormônio da outra glândula, que libera da outra e começa na hipófise, vai lá na suprarrenal e... Na suprarrenal tem os mineralocorticoides, os glicocorticoides, né? Então, um hormônio que é liberado na hipófise ali, ele vai em reação em cascata, acaba liberando, por exemplo, adrenalina na suprarrenal, a adrenalina dá uma taquicardia, a pessoa que tem tendência a ter ansiedade, ela fica focada, meu coração acelerou. Então, junta a fome com a vontade de comer, quer dizer, ela fica muito focada no seu corpo, meu coração acelerou, vou infartar. Então, aumenta a ansiedade aumentando, aumenta a taquicardia, então fica
um gato e rato brigando assim. Então, existe um professor da Universidade de Harvard chamado Silverman, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, se o paciente tem uma importante dificuldade de expressar sentimentos e tem uma vulnerabilidade para o câncer, pode este fator, a dificuldade de expressar sentimentos, ser um dos fatores que vai desencadear com mais força ou com mais frequência um câncer nesta pessoa do que em outra pessoa que pode ter outros fatores, mas pode não ter dificuldade para expressar sentimentos. Né? Então, a gente vê que tem esse binômio, está sempre junto, físico e corpo está sempre junto ali. Um outro indivíduo chamado Lawrence Lee-Chan, ele trabalhou 20 anos só com pacientes terminais, um psicólogo americano trabalhou só com pacientes terminais. E ele verificou o seguinte, por exemplo, ele atendeu uma advogada americana, está num livro dele, 2 livros, O Câncer, Compondo de Mutação e Brigando pela Vida, são 2 livros que eu li assim. Então, ele verificou com vários pacientes que ele atendeu em terapia psicológica, de que esses pacientes estavam na vida, às vezes, bem financeiramente, bem profissionalmente, mas aí desenvolveram um câncer. Ele cita 2 casos de mulheres, uma médica brasileira, outra uma advogada, e que então elas verificaram durante o processo de ajuda psicológica que essa advogada sempre gostou de música, mas nunca deixou-me de lado, empurrando com a barriga, vai para a advocacia, para o direito, tal. E a médica que ele atendeu queria uma outra especialidade que seria uma coisa mais prazerosa. Então essas 2 pessoas, inclusive ele coloca a frase no livro assim, dessa advogada americana, ela fala assim, agora que eu tenho câncer, eu vou fazer o que eu quero. Então ela mudou radicalmente, largou tudo, largou direito, largou e tal, foi fazer música. E essa médica brasileira mudou para uma especialidade que daria menos dinheiro para ela, mas muito mais satisfação. E assim foram vários pacientes. Um dos estudos que ele fez com pacientes com câncer é de 152 pacientes. Mas o que ele verificou no que a gente chama de follow-up? Follow-up é o estudo de segmento. Ver, lá na frente, como é que estavam essas pessoas. O que ele encontrou? As pessoas que tiveram câncer e que fizeram mudanças comportamentais importantes na sua vida, elas tiveram uma sobrevida muito maior do que aquelas que ficaram estagnadas no seu mundo emocional. Então, interessante. Com isto, eu estou aqui pensando firmemente que ainda os sentimentos e as emoções, mesmo que eu entendendo que essa ligação corpo e mente é absurdamente indivisível, está tudo certo, mas ouvindo experiências como estas e mesmo a sua fala me faz crer que há uma força tremenda entre o bem-estar, entre as emoções, os sentimentos, frente ao combate da própria doença ou do evitar de ter doenças. Eu estou muito longe do que vocês estão me contando? Não, é exatamente isso. E pensa bem que quando nós temos estes pensamentos, né, de uma qualidade de vida, de fazer o que se gosta, do prazer, isso influencia na sua rotina. Isso também é importante. Por isso que nada você consegue dividir. Então, quando você está super bem positiva, quer cuidar de você, em vez de ficar dentro de casa reclamando, você vai fazer uma caminhada. É tão bom viver que eu vou cuidar melhor da minha alimentação. Então, quando você tem um pensamento positivo, né, essa vontade de viver e ter a esperança, o pensamento bom, você também muda a sua forma de viver. E quando você muda a sua forma de viver, você não melhora só a sua mente, você melhora o corpo. É tanto que nós vemos, por exemplo, em muitos casos falando de que as doenças, ela é multifatorial. Quando nós vamos para aqueles estudos clássicos de países onde o inverno é muito prolongado, intenso, e as pessoas ficam menos tempo expostas à luz solar, e há um aumento da depressão nesses países, nós estamos falando de quê? De pessoas que estão num ambiente que não é iluminado da forma que deveria ser, e isso tem um impacto sobre o humor delas, até mesmo desencadeando doenças. Pensa bem. Não é algo muito simples, mas é uma luz solar. É um fator que pode desencadear em você uma doença tão complexa, tão intensa quanto uma depressão. Então, o que a gente pensa, o ambiente onde estamos, o que fazemos, o que pensamos sobre o futuro, com certeza isso tem um impacto sobre a nossa vida. Então, assim, não dá para separar quem eu sou, geneticamente falando, estímulos externos que recebo, o ambiente e o que eu penso. Então, existem pessoas que
que têm uma vida tranquila, uma vida super organizada, mas que não são felizes. Então, isso com certeza vai trazer problemas. Agora, é importante também, assim, para o pessoal de casa também não ficar frustrado, no sentido de que, às vezes, é muito difícil, muito complexo a pessoa mudar seu trabalho, sua profissão, no sentido de, vou fazer aquilo que eu tenho muito prazer. Então, o Dr. Jim Ornish, que é professor de cardiologia da Universidade da Califórnia em São Francisco, não sei se no livro deles, Amor e Sobrevivência ou Salvando Seu Coração, ele até conta uma parábola assim sobre a história do despertar espiritual. Ele fala assim, antes da iluminação, é um provérbio zen que diz assim, antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água. Quer dizer, a tarefa é a mesma, só que o motivo pode ser muito diferente. Então, uma pessoa pode trabalhar 30 anos numa linha de produção de uma fábrica, fazendo o quê? Pega a lata de um produto, bota na caixa, pega a lata, bota na caixa, pega a lata, bota naquela esteira que vem passando aquele monte de latas, né? Ou lata, ou meia, ou sei lá o quê. Como que essa pessoa passa 8 horas por dia fazendo uma coisa mecânica e não fica louca? Sabe o que os estudos mostram? Depende muito da motivação. A pessoa pode estar ali fazendo aquele trabalho que pode não ser o prazer da sua vida, mas ela está ali, que bom, quando sair meu salário eu vou pagar a prestação do meu carrinho, que eu comprei agora de terceira mão, né? Eu vou agora pagar o estudo do meu filho. Então a pessoa está ali fazendo um troço que que para o outro pode até ser, mas né? É só isso. Não, é a minha motivação, é o meu objetivo. Então, essa é uma coisa muito importante. Então, se você que está em casa, está com trabalho, que se você pensar só no trabalho, isolar de todo o resto, sabe que trabalho horrível, eu gostaria de, sei lá, tocar violão na Novo Tempo, ser um músico, e não dá, né? Mas, sabe, pense na motivação positiva que você está fazendo, então isso meio que ajuda a minimizar a frustração, porque nem todo mundo vai poder trabalhar naquilo que tem prazer. Exatamente. Vamos a alguns comentários aqui. Estou assim ultimamente, mente sobrecarregada, tenho 2 filhos pequenos, cuido deles o dia inteiro, além de ser dona de casa. A lata na caixa, 2 filhos todos os dias. Meu dia é muito corrido, tenho enfrentado muitas doenças que sei que são relacionadas com o estresse, como bronquite, gastrite. Infelizmente não tenho tempo nem de ir ao médico. Ela cita gastrite, bronquite, estresse. Estresse como fator psicossomático, está valendo? Sim, a gente, quando fala de estresse, gosta muito de falar sobre estresse. Estresse é uma palavra que Celi usa lá em 1940, juntando com esse movimento, né, de doenças psicossomáticas. E estresse é uma palavra que vem da engenharia inglesa, que significa força que tende a deformar um corpo. Então, é a forma que o seu corpo reage a um estímulo que ele recebe. Então, os estímulos estressores, e esse foi o meu primeiro trabalho como cientista lá, quase 18 anos atrás, foi de ver os diferentes tipos de estressores, o efeito sobre isso desencadeando depressão e ansiedade, por exemplo. Então, por exemplo, um dos estímulos que foi mais evidente na minha pesquisa foi a privação de sono. Alguém que não dormia o suficiente, era assim fatal no meu estudo, ela desenvolver, né, no estudo básico, a depressão ou ansiedade. Então, o estresse é muito evidente, o envolvimento do estresse com o surgimento de doenças, falando o termo de hoje, psicossomático. O que uma mulher como essa pode fazer? Eu acho que volta um pouco na fala do Dr. César, né? Quando você olha o cuidar do filho, o cuidar da casa como uma obrigação e como um fardo, e parece que a sua vida se resumiu a isso, então realmente fica muito difícil. Claro, né? Não estou falando dela em específico, porque não a conheço, mas qual a motivação? Ela, de fato, precisa abrir mão da sua vida para cuidar dos filhos? O quanto que existe de frustração por talvez se sentir sobrecarregada fazendo essa atividade? Será que, de repente, assim, se você organizar um pouco essa rotina, que eu sei que não é fácil, eu vou entrar nessa fase daqui a pouco, né? De cuidar de um bebê e ainda dar conta das outras responsabilidades. Mas, assim, o quanto que talvez o assumir todas essas responsabilidades poderia ser um pouquinho mais suavizada. De organização de horário, de dividir tarefas, e de olhar talvez pelo prazer de fazer com que uma criança se desenvolva de forma saudável. Então, olhar para si mesmo e pensar assim,
o que me deixa tão frustrado? Porque a fala é de muita frustração. Como se cuidar destes filhos e cuidar dessa casa trouxesse uma frustração muito grande. E a frustração sobressaindo ao prazer de ter uma família, por exemplo. Então é este olhar para dentro de si e pensar o quanto que se deixou que essa rotina roubasse a alegria da vida é muito importante. E se não tem algo para fazer que mude essa rotina, não tem nada que possa ser feito, nada mesmo? Será que não tem alguém que possa ajudar? É por aí também uma tomada de decisão? É pensar nas estratégias, porque uma armadilha que eu vejo muito as mulheres caírem, falando especificamente para as mulheres, é de fato assumirem para si fardos que são desnecessários. Eu gosto muito de parafrasear Ellen White, aquela escritora que a gente tanto gosta, e ela diz algo mais ou menos assim: olha, se a sua casa estiver mais limpa do que você, brilhando ou mais organizada do que você, tem alguma coisa muito errada acontecendo na sua vida. Então, assim, é o organizar da vida, é o organizar dos pensamentos. E tem muitas mulheres, não estou falando que é o seu caso, mas talvez sirva para uma reflexão, é de assumir, de fato, muitos fardos que não são necessários, para deixar muito evidente para as pessoas de que ela é uma vítima dessa circunstância. Se ela não cuidar, ninguém vai cuidar. E também, de alguma forma, se tornar insubstituível para aquela família. Se eu não fizer, esta casa não funciona. Tenta, pelo menos um dia, deixar a louça sem lavar. Já deu 2 banhos no filho, não precisa dar o 3º. E porque muitas coisas a gente coloca como fardo na nossa vida, não é, doutor César? E aí a nossa mente, ela não aguenta mesmo. E você vai vendo só o que é negativo, o que é obrigação, e não encontra prazer. Fica difícil. São as crenças centrais, né, que às vezes podem ser... Crença central não tem a ver com religião, tem a ver com aquela estrutura de funcionar. As coisas têm que ser desse jeito, eu tenho que funcionar dessa maneira. Então a pessoa nunca flexibiliza para poder mudar. Uma coisinha para fechar essa ideia... Claro, tem bronquite, tem... O que mais? Tem gastrite, né? Então, claro, as doenças... os fatores de estresse que acabam gerando uma doença física podem ser de fundo emocional, mas as pessoas têm que pesquisar. Então, tem que ir no gastro, porque de repente está com a mucosa do estômago precisando de uma ajuda clínica para poder melhorar. Para terminar esse pensamento, você falou, mas o que fazer se não tem saída, né, não tem como ajustar? É uma coisa paradoxal. Quando a gente aceita a nossa limitação, aceitar profundamente, o fardo fica mais leve. Aceitar aquilo que a gente não pode, alivia e a gente faz melhor o que a gente pode. E não aceitar o que a gente não pode, mantém a ansiedade, o estresse e piora. Agrava a situação. Pensa nessas coisas, tem mais outras questões que nós vamos abordar ainda no programa de hoje. Nosso intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta hoje com o Dr. César Vasconcelos de Souza, psiquiatra, e a neurocientista Rosana Alves, e você aí de casa participando com a gente. Até já. Eu quero falar com muito carinho, muito respeito a uma moça chamada Josimeire Simões. E eu sei que você está passando por um momento muito difícil. Eu mesma passei lá no seu Facebook, deixei ali uma palavra para você já faz um tempo. Quando você está sofrendo o luto de ter perdido o seu marido e a sua filha adolescente, tão linda, um marido, enfim, uma família temente a Deus, ele desbravador, a filha desbravadora, cuidando de jovens, adolescentes, e sofreram um acidente e foram vítimas deste acidente. E hoje a Josimeire está simplesmente com o coração rasgado de dor e de saudade por ter perdido seu marido e sua filha. Eu quero só dizer para você que tem muita gente orando por você, você sabe disso. Eu não te conheço pessoalmente, mas saiba que há pessoas orando por você, nós aqui oramos por você e que a graça de Deus há de te sustentar. E nós cremos num Deus que nem responde a todas as perguntas, porque não dá tempo de responder a todas elas, de tantas dores que se multiplicam sobre a face da terra. Mas uma coisa Ele disse para mim, para você, está na sua palavra, e Ele é aquele que não mente jamais. Ele nem disse que essa vida seria fácil, Ele disse, vocês terão aflições, mas tenham ânimo, muito ânimo, eu estou com vocês todos os dias,
dias, até a consumação dos séculos. Lembra disto? E Ele promete em sua palavra que Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra e nunca mais lágrima, nunca mais dor, nunca mais separação do seu marido, da sua filha, dos meus queridos, dos seus queridos, de ninguém. Então, por favor, em nome de Jesus, creia, a graça do Senhor é sobre você para te sustentar, como tem sustentado a tantos. E falta só um pouco, porque o nosso Deus está chegando. Quer você que está nos acompanhando agora e está me ouvindo dizer isto a esta mulher, e sei que essas palavras caem no coração de tantas outras pessoas, e não saiba do que eu estou falando de fé e estou falando de Deus que promete, um Deus que promete, está na sua palavra, que Ele virá e fará novos céus e nova terra, e não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem luto, nem coisa alguma que nos separe do plano original de Deus. Amada, um beijo para você. Conte conosco em orações. E parece coisa difícil e absurda de dizer, mas alegre-se no Senhor, porque Ele tem maravilhas para realizar diante dos nossos olhos. Creia nisto. Que Deus te abençoe, tá? Vamos continuar aqui conversando com o Dr. César Vasconcelos, com a neurocientista Rosana Alves. Estamos falando sobre mente doente, corpo que adoece, e estamos aprendendo juntos aqui com esses dois grandes profissionais. Mande sua pergunta, estou aqui avaliando, vendo quantas pessoas fazendo perguntas, trazendo queixas, gente falando que tem transtorno de ansiedade, muita gente se identifica como ansioso, ansiosa, gente falando a respeito de raiva, sentimento de raiva, se isso produz algum tipo de doença. Raiva, ódio, rancor, produz doenças? Produz doenças, não? Claro que sim, né? Nós percebemos que em situações, por exemplo, de raiva, de rancor, de culpa, isso, até pensando perifericamente no nosso corpo, você tem uma liberação dos hormônios do estresse, que o Dr. César já falou um pouco sobre eles, né? Os mineralocorticoides, a adrenalina, e isso vai de fato afetando o nosso corpo. Você pode ter inclusive um desenvolvimento de úlcera gástrica por conta desse nervosismo, dessa irritabilidade, que o mundo está errado ou as pessoas te magoam. Então isso é muito importante. E algo que é bem importante, já dizendo dos sintomas que você pode ter desencadeados por conta de algum problema ou de algum pensamento, algum problema emocional, é que assim, existe um grande risco, por exemplo, das pessoas falarem assim, não, então esse problema ele é emocional. Surgiu lá no meu pensamento, então a gastrite que eu tenho hoje, ela é só emocional. Querido, isso não descarta a sua necessidade de procurar um clínico, um gastro, porque mesmo que isto originou o seu corpo, originou na sua mente, de fato afetou o seu corpo. Então não dá para simplesmente dizer assim, se é emocional eu só vou fazer terapia, está tudo certo? Não, nós nunca descartamos a procura de um profissional que vai cuidar não só da mente, mas do corpo. Então isso é muito importante também, porque as pessoas vão muito para os extremos. Ou tudo é muito fisiológico, nada a ver com o que eu penso. E o pior, quando diz assim, emocional, já despreza de tal maneira, diz assim, isso é bobagem, isso é coisa da sua cabeça. Se você pensar um pouquinho diferente, você já resolve. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado para não irmos para os extremos. Ou tudo é muito físico, nada a ver com o que eu penso, ou tudo tão emocional, tão do meu pensamento, que o corpo, não preciso preocupar com ele. Mas acontece, doutor César, por exemplo, de alguém ter ido ao médico várias vezes, solicitados vários exames, foram realizados e não há nenhum... Ele sente, mas não dá para precisar um diagnóstico porque não aparece nos exames. Isso também acontece, é possível, é real e também... eu posso chamar isso de uma doença psicossomática? Sim, é possível. Existem dois grandes grupos nessa questão aí. Um é o grupo alguns autores falam que algumas pessoas hipocondríacas é que têm mania de doença. E alguns estudos mostram que algumas pessoas hipocondríacas, elas podem ter um tipo de alucinação. Eles são pessoas que não são psicóticas, não estão no mundo da loucura, mas elas teriam esta falha, esse déficit, uma ideia alucinatória. Agora...
É possível sim, muitas pessoas elas têm alterações biológicas, mas que não se encontra um diagnóstico assim, específico, fica uma coisa, bom, pode ser isso, pode ser aquilo e tal. Eu vou voltar só um pouquinho no ponto da raiva, da hostilidade. Sim, sim. O Dr. Jim Ornish, da Universidade da Califórnia, lá em São Francisco, ele também comenta, né, nos livros, nos estudos dele, por exemplo, que pacientes com altos níveis de raiva e hostilidade, eles têm 2 vezes mais proteína C reativa no seu corpo circulando, e a proteína C reativa é um marcador inflamatório que tem que ver com doenças cardiovasculares, né? Então, não que a raiva seja um problema em si, tanto que a Bíblia diz, tenha raivas, mas não peque, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, a raiva não é o problema é o que eu faço com a raiva, o que a raiva faz comigo, né? Agora, a raiva é diferente de hostilidade, e é diferente de agressividade, né? E de ira, assim, no sentido de um ódio mortal contra alguém. A raiva normal, ela é uma emoção que nos protege de sermos abusados por pessoas. As crianças pequenas que, quando expressaram uma pequena zanga, receberam uma bronca, cala a boca, aqui todo mundo é cristão, ninguém tem raiva. E essa criança vai crescendo com esse impedimento de expressar essa raiva e, portanto, ela vai ser possivelmente mais vítima de abuso. Na escola, vai um coleguinha, chuta a canelinha dela, ela vem a emoção da raiva, que seria para ou empurrar, ou chutar também, ou dizer alguma coisa. Aí vem aquele bloqueio, não, meu pai e minha mãe dizem que não pode, então a criança acaba sendo uma vítima. Então, quer dizer, o problema não é a raiva. A Lee Makula Valand, que é uma psiquiatra, infelizmente morreu 2 anos atrás, estudei bastante ela, foi psiquiatra da Harvard, ela fala assim: várias maneiras de você definir saúde mental. Uma das definições que ela coloca no texto dela é assim: saúde mental é você ter as emoções sem deixar que as emoções tenham você. Então, quando a Bíblia fala irai-vos e não pequeis, a Bíblia está dizendo o seguinte: é normal você ter raiva. Agora, não deixe a raiva tomar conta de você para você fazer besteira por causa dessa raiva. Então, as pessoas que se deixam levar pela raiva e se tornam hostis, elas vão ter, por exemplo, a proteína C reativa aumentada, elas vão ter mais adrenalina, elas começam a ter uma coisa chamada, pode ter uma prolapso de válvula mitral. Então, está muito junto ali. Então, aprenda, aí o telespectador então, que está assistindo o programa, sabe, a gente tem que aprender. O mundo ensina um monte de coisa, né? Você bota um filho para aprender inglês, alemão, balé, capoeira, fora a escola normal, a escola da igreja, não sei mais o quê. Mas quem que vai ensinar a lidar com a emoção? Tem que aprender a lidar com a emoção. O mundo ensina um monte de coisa, mas não ensina. Você já viu uma escola que tem lá, uma das matérias da escola como lidar com a emoção? Eu nunca vi isso aí, né? Quem que vai fazer isso em casa? É o pai e a mãe. Agora, o pai e a mãe têm que aprender eles mesmos a lidar com a emoção deles para poder ensinar seus filhos, né? Senão vai ter doença psicossomática. É isso mesmo. Sim, e é interessante, voltando também àquele ponto que você falou de que nem sempre é possível encontrar fisicamente, né? Claro que a gente pode olhar para o pânico. Síndrome do pânico. A pessoa está com taquicardia, ela sente que está toda alterada, mas vai ao médico, ela não tem nenhum problema cardíaco, porque você não teve nenhuma alteração física. Então, assim, sempre a nossa recomendação você está sentindo alguma alteração no seu corpo, você precisa ir ao clínico para descartar qualquer possibilidade de uma doença fisiológica. Nunca se deixa isso passar, né? Mas sempre pensando em cuidar do emocional, porque com certeza você vai ter um efeito sobre este corpo e você pode adoecer sim. Quando eu disse das minhas pesquisas lá do estresse, por exemplo, o animal que deixou de dormir, ou eu coloquei ele numa outra situação estressora, quando você olhava, o estômago desse rato estava cheio de úlcera. Isso é fisiológico. Úlceras muito importantes. Que pode ter o risco de hemorragia, por exemplo, digestiva. Uma hemorragia. Alguns meus animais tinham hemorragias muito intensas por um estímulo estressor que não tinha nada a ver com fisiológico, vamos dizer assim. Ele tinha essa reação. E, por exemplo, poderia desencadear um câncer. Então, assim, você nunca descarta o que é fisiológico também, mas você não só porque não tem um sintoma físico, não significa que essa dor não exista, que não exista uma doença. Se ela não é
psicossomática, no sentido de aparecer palpavelmente neste corpo uma doença, não significa que este corpo não está doente, não precisa de um tratamento. E a questão ambiental é bem importante, né, Rosana? Eu tive uma paciente que ela estava assim, chegou a mim já com um monte de remédios psiquiátricos, né? E remédios com dosagens importantes, não exageradas, mas dosagem não era baixinha a dosagem, e alguns remédios assim, 3, 4 remédios assim. E, resumindo a história, quando essa pessoa conseguiu mudar uma situação ambiental de trabalho, ela parou com os remédios. Não foi psicoterapia, não foi, quer dizer, então tinha um fator ali estressor importante no estilo de vida, no caso, trabalho dela, que ela fez uma modificação e ajudou. Por isso que Deus recomenda, e sua palavra, e essa autora inspirada recomenda, enfim, a Igreja Adventista recomenda a mudança de estilo de vida, né, os programas de saúde, né, nas clínicas adventistas, sempre trabalha, sempre procura mostrar a mudança de estilo de vida. O que é isso? Alimentação simples, exercício físico, beber água, a luz do sol, as relações amistosas com as pessoas, aprender a se proteger também, a colocar limites, né? Tentar, se possível, viver mais perto do campo, né? Menos shopping, mais natureza, né? Então, se muda o contexto, se consegue dar uns passos concretos, de repente muita coisa vai mudar na prevenção de doenças, seja física, seja mental, psicossomática. Então, eu digo assim para as pessoas, tem uma situação complicada, comece a mudar alguma coisa. Né? Dê um passo. Mas eu não vou conseguir mudar. Vamos trabalhar a partir disso aqui? Por exemplo, você bebe água? Não. Comece a beber água. Porque a pessoa que não bebe água ao longo do dia, o cérebro vai ficar desidratado. Um cérebro desidratado não vai funcionar bem, minha gente. Outra coisa, está comendo demais, come fora de hora, o cérebro vai pagar um preço alto. Então, conserta um pouquinho isso aí. Vamos consertando, né? Um pouquinho, que aí faz a diferença para a saúde, né? Tem que decidir, né, doutor César? Tem que fazer valer o querer, mesmo que seja um passinho que seja, mas isso. Muda, né? Faz alguma coisa. A gente muda quando a gente muda, né? Passar uma idiotice essa frase, mas ela é muito sábia. A gente muda quando a gente muda, porque a tendência nossa é ficar na zona de conforto, exato, né? Então, não... Se esconde na doença. Outro dia atendi uma pessoa até iluminada assim, ela falou assim, ainda bem que o senhor vai me mudar. Eu não vou mudar você. Não, você vai me curar. Não, eu não vou curar. Como não vai me curar? Eu estou pagando para quê? Eu não curo. Eu estou pagando para quê? Mas eu perdi meu tempo aqui. Não, eu não curo, eu não curo ninguém. Se eu curar essas pessoas, com a fila daqui até Buenos Aires de pacientes, sei lá até onde, né? Eu apenas ajudo você a ver uns pontinhos aí que estão meio escuros, meio, né? Para você tomar decisão. Eu falo aos pacientes, muitas vezes, olha, gente, o mais importante para você é daquela porta do consultório para fora, o que você vai fazer lá fora, né, com a sua vida. Escolha uma coisa mais saudável. Mas que coisa, tem tanta complexidade na minha vida, comece por uma coisa. Né? O primeiro passo realmente é o mais importante de uma caminhada de 1.000 quilômetros. Né? Comece com uma coisa e assim vai. Perfeito. Você quer? Pode continuar. Gente, eu estou aqui para ouvir vocês. Vão falando. Nós estamos aqui, né? Você aí de casa, eu aqui sentada. Tem programa que eu estou mais falante. Eu estou falante, falo mesmo. E tem gente que às vezes fala assim, Darlene, eu acho que você falou demais hoje no programa. Eu até brinco. O programa é meu, brincadeira. Mas tem Rosana, ela ia falar sobre a questão do fator ambiental de novo, né? Por exemplo, assim, a pessoa mora em São Paulo. Você falou em off ali, né? Atrás de bastidores, aquela questão de São Paulo. Você pode tocar nesse ponto aí. Tem talvez o índice maior de esquizofrenia no mundo. Como é que é isso, Rosana? Há estudos, né? E nas palestras que eu fazia na USP, eu levava isso, né? Até mesmo para chocar os alunos, que hoje, quando se estuda a doença mental no mundo, a cidade de São Paulo, e pensando na grande São Paulo, né? As cidades ali circunvizinhas, ela é considerada a região de maior índice de doenças mentais do mundo, inclusive no índice de psicoses, esquizofrenias do mundo. Ganha da China, Nova York, de outros. Sério? Por isso que a gente que é de São Paulo é meio piradinho assim, né? Então justifica. Não, amiga, você é calminha, não, eu sou, boazinha, né? O André cuida assim, bem. Você, por exemplo, vê o índice de pessoas tomando medicações, assim como diz popularmente das tarjas pretas, é muito forte em São Paulo. E isso tem que ver com o estilo de vida de quem mora em São Paulo. Sempre preocupado com a violência, é um trânsito que nós não damos conta daquele trânsito. Hoje eu passei por São Paulo e falei assim pro meu marido, eu não dou mais conta de viver numa situação dessa, depois de 15 anos vivendo aqui, né, viajando pela Marginal todos os dias. Então, você tem um estímulo externo, ambiental, que
isso, por exemplo, para aqueles que já são mais vulneráveis a doenças mentais, de ter essas doenças desencadeadas precocemente. Você tem um índice de psicose, de esquizofrenia em jovens em São Paulo, que ela é muito mais alta do que qualquer jovem de outro lugar do mundo. Então isso mostra que o que nós somos aqui na mente, isso tem que ver com o nosso ambiente. Então, na medida que você consegue modificar alguns fatores deste ambiente, você modifica a sua saúde, não só física, mas mental também. Porque a gente pensava muito, né, quando você está inserido nesse contexto desorganizado de uma rotina tão estressante como uma grande cidade, que você tem um efeito mais sobre o corpo, simplesmente. Mas a gente está falando de esquizofrenia, de psicose, doenças tão intensas, tão complexas, tão incapacitantes muitas vezes. E este ambiente externo, ele tem um poder tão assim importante sobre nós. Tem alguns estudos muito importantes mostrando, por exemplo, de crianças e adolescentes que estão inseridas num contexto de violência, ou elas são as vítimas dessa violência, ou elas presenciam essa violência dentro de casa, no seu contexto, que elas têm uma alteração de estruturas cerebrais, por exemplo, a amígdala e o córtex, em até uma diminuição dessas estruturas em 6%. E é uma diminuição muito significativa para um cérebro. E estas crianças, principalmente se estão aí na fase de 10 a 13 anos de idade, e isto faz com que elas não consigam lidar com os estímulos aversivos. Elas têm ou uma reação de agressividade muito intensa, ou mesmo de encolhimento, de esquiva muito intenso. E isso tem um efeito sobre o corpo delas e sobre a mente, que se não houver uma intervenção para tirá-las daquele contexto, fazerem uma terapia, terem uma esperança, uma perspectiva de vida, elas vão ter fatalmente um problema muito sério na vida delas, nos seus relacionamentos ou mesmo na sua saúde. E só para o público de casa, você falou, quer dizer, quando há uma alteração, o ambiente pode facilitar a alteração da amígdala e do córtex, né? O pessoal de casa, são estruturas cerebrais, né? Cerebrais. Que nós está falando, né? E sabe, anos atrás, um colega trabalhava no hospital no Rio de Janeiro, no Hospital Silvestre, e um colega pediatra leu um trabalho muito interessante feito na Inglaterra, mostrando que crianças com muita hiperatividade, elas tinham dois fatores muito importantes para explicar essa hiperatividade nesse estudo científico feito numa universidade inglesa, que era exposição exagerada a vídeos, né, e consumo alto de chocolate. Olha que coisa interessante, né? Uau. Então, quer dizer, aí o que vai tratar a criança hoje hiperativa, o que mais ou menos é o protocolo? É metilfenidato, que é isso? Ritalina nas crianças, né? Que é uma anfetamina, que tem esse efeito mental. Então, quer dizer, e o estilo de vida? Né? Não vai mudar nada, né? Então, quer dizer, é o todo. O todo é mais importante do que uma parte só. O que cura as pessoas não é o remédio. O remédio trata o sintoma. A gente tem que ter o contexto todo, a relação familiar, a relação do trabalho, né? Eu trabalhei em São Paulo um tempo numa clínica de um amigo meu lá, em Moema, assim, agradeço muito ele, muito bom coração. Mas eu parei, porque ficava baseado aqui em Jacareí, para não morar na capital, e sabe, eu gastava 5 horas, 6 horas, assim, ainda que financeiramente era bom, mas está acabando com a minha vida, não dá, parei, não dá, lamento, não dá. Né? Então, é importante pensar nisso, até a genética e a epigenética, você ia falar sobre isso, né? Quando nós hoje recebemos estímulos que são aversivos ou estressores para o nosso corpo, ou também o contrário, né, quando são bons, hoje se sabe que você pode ter uma alteração genética. Então você pode ter uma alteração no funcionamento dos seus genes, por conta desses estímulos. Então, até mesmo o que pensamos, isso pode influenciar que os nossos genes não trabalhem como eles deveriam. Imagina como que é forte isso, deformá-lo. Então, imagina como é forte isso. O estímulo que eu recebo externo, ou mesmo estímulo interno, né, do que eu penso, de como eu me comporto diante dos eventos da vida, pode ocasionar uma alteração genética, tanto silenciando genes que precisavam continuar funcionando, trabalhando, quanto despertando genes que deveriam ficar silentes para que isso não trouxesse prejuízo à nossa saúde. Como no caso do câncer, né, Rosana? Por exemplo, no caso do câncer, se a pessoa tem um estilo de vida complicado, alimentação horrível, horas de dormir destrambelhada, muito estresse no trânsito, poluição do ar, violência, desespero
esperança olhando essa corrupção geral no país, enfim, problemas emocionais. Então, e essa pessoa desenvolve um câncer, aí entra em ação um gene chamado P53. Esse gene é ativado para ver se consegue segurar o avanço da doença. Mas se a pessoa não muda o seu estilo de vida, esse gene pifa, ele joga a toalha e não dá mais. Aí vai começar a metástase, que é o avanço do câncer. Aí Deus ainda colocou no corpo humano um outro gene que é ativado, chama-se NM23, que é o gene que vai tentar evitar a metástase, vai tentar evitar com que o câncer seja alastrado pelo corpo. Mas se a pessoa persiste no estilo de vida complicado, doentio, a pessoa vai acabar tendo, aí a célula, na inteligência da célula, né, que Deus colocou, ela vai entrar naquilo que se chama de suicídio celular inteligente. Aí começa a fazer a chamada morte por apoptose, dependendo da situação, pode ser por necrose, 2 tipos de morte de célula aí. Então, quer dizer, gente de casa, você está ouvindo o programa, está sofrendo emocionalmente, está sofrendo com gastrite, com bronquite, está com doença psicossomática, então pense no todo. Você tem que dormir melhor? Começa a dormir melhor. Você tem que diminuir a sua ganância pelo trabalho, pelo dinheiro, né? Sabe, o corpo não é burro. O corpo, se você exige do seu corpo por um motivo que eu vou usar a palavra teológica, pecaminoso, egocêntrico, orgulhoso, o seu corpo não vai funcionar bem. Ele vai falar assim, eu não aguento isso, eu não aguento esse camarada aqui fazendo eu querer viver de um jeito patológico, né? Então, reavalie os motivos de você viver, reavalie os motivos de você ganhar dinheiro, reavalie a maneira como você lida com seus filhos, né? Como você lida com você mesmo. Você bebe água, você faz exercício, você perdoa as pessoas, você faz algum trabalho voluntário ou só trabalha para ganhar dinheiro, né? Sabe, então, essa mudança geral da vida, aprender a lidar com a emoção, aprender a controlar, aprender a perdoar, é isso que vai promover a saúde. E talvez algum remédio vai ajudar também, mas o povo quer primeiro o remédio e nada mais que remédio, lamento, não resolve se for assim. Mas se você mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai melhorando, né, Rosana? Tão bom. Deixa eu só dizer que é tão bom ouvir o doutor César falar assim, né? Não parece aquele pai, assim, falando, presta atenção, lamento, eu sou psiquiatra, eu sei que eu estou falando porque eu lido com mente humana há anos. Presta atenção, eu gosto disso. Olha, sabe, pensa no que eu estou falando. Enfim, Rosana, agora é a sua vez, já avisando que são as suas últimas palavras no programa por hoje, porque eu já estou avisando que antes que a mocinha volte para a América do Norte, ela volta aqui no nosso sofá. Volto, combinado? Sim. Combinadíssimo. E eu pensando, já que são minhas últimas palavras hoje, é assim, não banalize os sinais do seu corpo. Se você está sentindo uma dor, seja física, seja emocional, leve isso a sério. Quando nós ficamos assim, achando que somos fortes demais, voltando àquela história assim, ser emocional é porque está me faltando fé, porque é só eu lutar mais um pouquinho que eu saio dessa situação, talvez você vai aí adiando um processo de cura, adiando livrar-se de um sofrimento que não seria necessário. Nós temos que pensar que como seres humanos, nós temos as nossas limitações. Então, você não ignore estes sinais e pensando que sempre é possível cuidar, sempre é possível melhorar. Eu gosto muito quando a gente fala que é muito recente nessa ideia de que o corpo e mente, eles estão muito ligados. Eu gosto muito de pensar que Deus é muito sábio e Ele já disse isso para a gente tão lá atrás, né? Quando nós lemos Provérbios, capítulo 15, versículo 13, escrito pelo rei Salomão, considerado o homem mais sábio que o mundo conheceu, ele já dizia lá, leia lá, está escrito assim, o coração alegre é um bom remédio, mas a alma abatida faz secar os ossos. Então, assim, tenha uma vida alegre, olhe para o seu corpo, perceba esses sinais, procure ajuda. Nem sempre é necessário uma ajuda profissional, mas sempre de alguém que possa te apoiar. Olhe para você com carinho, porque Deus lhe fez para ter vida e vida em abundância. E a gente não tem vida em abundância quando está sofrendo. Então, que Deus te abençoe para que você tenha essa clareza, esse discernimento para olhar para si e querer ter uma vida com qualidade. Que Jesus lhe abençoe. Amém. E complementando isso que a Rosana falou, tem um texto que eu acho belíssimo aqui na Bíblia, eu vou ler. Claro, sabe, muitas vezes quando eu acordo de manhã, eu penso assim, cara, eu estou vivo.
Tô vivo, continuo vivo. Oh, Deus, obrigado porque eu tô vivo. É muito importante isso, sabe? Muito importante isso. Você tá viva, tá vivo, tá escutando o programa, você tá vivo. Olha só. Pensa naquela pessoa que já morreu, não tá mais aí, mas você tá aí. Então, cada dia que amanhece, você tá vivo ou viva, é uma chance de alguma melhora. Agora, é verdade que algumas coisas só vão ser resolvidas quando Jesus voltar. Ezequiel 3,14, Ezequiel era um homem de Deus, né? Ele fala assim: então o Espírito Santo me levantou, Ezequiel que está falando, e me levou. E eu fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Não fique preocupado com a emoção dolorosa. Nós temos emoções dolorosas. Deus não abandonou você porque você tem emoção dolorosa, seja somatizada ou não, né? Nesse mundo nós temos emoções dolorosas. E a pessoa forte, saudável, mentalmente falando, não é aquela que não tem emoção dolorosa. É aquela que quando tem a emoção dolorosa, não faz besteira, né? Não vai cheirar cocaína, não vai chutar o balde da igreja, não vai xingar Deus e dar tiro nas pessoas. Vai aprender a ter humildade e aceitar que temos dor e que em breve o Senhor Jesus vai voltar para tirar toda a dor. E isso renova a esperança, né? Renova, isso vai chegar ao fim. Amados, muito obrigada pela companhia. Vocês nem preciso dizer muito obrigada, porque já está aqui a minha gratidão no sorriso e na alegria de ter feito um programa com vocês. Obrigada pelo carinho. Um beijo para o Adriano, para a Bia, para a Bruna. Obrigada pelo carinho. Quero dizer para você aproveitar e seguir o nosso programa no Instagram. Tem participações aqui, a gente responde, nós queremos estar pertinho de você. Consultório de Família é o nosso endereço no Instagram. Um beijo, queridos, e até a semana que vem. Fiquem com Deus.